Vibe Mundial FM. Hoje um tema especialíssimo para você. Queda da agenda globalista. Queda da agenda globalista. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Vamos lá. O programa de hoje mostrará a hipótese da existência de uma agenda globalista e de sua queda. Isso também é importante. Como vocês bem sabem, a ciência é feita de hipóteses. Então, estou trazendo uma hipótese, que são confirmadas ou não. As hipóteses muitas vezes são confirmadas, às vezes não são confirmadas. Mas a ciência lança hipóteses para serem confirmadas ou não. E só o tempo dirá se a hipótese da agenda globalista é verdadeira ou não. A hipótese da agenda globalista afirma que haveria uma agenda perversa aplicada no mundo entre os anos de 2020 e 2030, um planejamento entre 2020 e 2030. E ouça até o fim o programa de hoje, porque a mensagem melhor, de mais esperança, está no fim, que é a queda dessa agenda. Primeiro eu preciso explicar a agenda. Quem teria feito essa agenda globalista? As pessoas mais poderosas do mundo, interessadas em reduzir a população mundial de 7 bilhões de pessoas para 500 mil. Portanto, o primeiro passo dessa agenda seria, estou falando seria porque é uma hipótese, a criação de um vírus em laboratório para provocar uma pandemia. Há muitos indícios de que o vírus SARS-CoV-2, que é o vírus causador da atual pandemia, tenha sido produzido em laboratório. Há várias pesquisas na atualidade sobre a produção de vírus quimera em laboratórios, inclusive na revista Nature. Uma vez eu trouxe, inclusive, a indicação. Os vírus quimera produzidos em laboratórios, na atualidade, são feitos com a junção de alguns vírus. Então, é quimera porque é a junção de alguns vírus, e há indícios que o atual vírus da pandemia, SARS-CoV-2, seja um vírus quimera, produzido em laboratório. Na hipótese da agenda global, este vírus teria sido produzido e espalhado pelo mundo com o propósito de reduzir a população mundial. Em síntese, ele teria sido feito para matar pessoas. Em síntese, assim, falando bem curto e grosso, feito para matar pessoas. Bom, mas qual seria o segundo passo da agenda globalista? Segundo passo muito simples. Fazer lockdown ou fechamentos no mundo inteiro para destruir a vida financeira das pessoas, principalmente dos mais pobres, das empresas, principalmente das pequenas empresas, e até dos países. Então, na sequência, quebrar a economia mundial. Esse segundo passo da agenda faria com que muitas pessoas ficassem com fome, provocando um caos social, com saques, roubos, assaltos e muitas mortes. Então, esse segundo passo provocaria um caos mundial. O terceiro passo pode ser chamado de ordem no caos. Ordem no caos. Você já ouviu falar desse lema, ordem no caos? Faça suas pesquisas e você descobrirá coisas muito importantes. Você vai descobrir coisas muito interessantes a partir desse lema. Faz as suas pesquisas. O que seria essa ordem no caos?
Depois desses poderosos terem provocado o caos no planeta, eles mesmos viriam com as suas soluções de ordem. Então você faz o caos para vir com a ordem. Essa é a ordem no caos. Você provoca o caos e traz a ordem, mas do seu jeito. No Brasil, temos uma frase genial na atualidade, né? É muito falada por aí. Eles quebram suas pernas para depois virem vender muletas para você usar. Então é mais ou menos isso, né? Te estrepa para depois vir com a solução, vender a solução. Mas esta hipotética agenda globalista, vamos lembrar que eu estou falando de uma hipótese, teria um quarto passo bem perverso, que pode ser chamado de um novo normal. Qual seria esse quarto passo, um novo normal? Depois de empobrecer a população mundial, com sucessivos lockdowns, essa população seria forçada a viver com as migalhas oferecidas pelos poderosos. Então deixa todo mundo pobre, miserável, falido, desempregado, sem ter seu comércio e tudo mais, e eles viriam com as suas migalhas e comprariam, né, todas essas empresas por um preço muito baixo e ainda lucrariam em cima da pobreza da população. Esse estilo de vida pobre, miserável, vivendo de migalhas de alguns poderosos, é que seria o novo normal. Ou seja, as pessoas doentes, empobrecidas, deprimidas e desanimadas seriam mais facilmente forçadas a viverem sem recursos, sem muito dinheiro, sem propriedades, sem comércios, sem muita coisa, dependendo mais ainda, muito mais, dos poderosos. Este seria o novo normal, com um punhado de poderosos dominando nossa população submissa às suas ordens ditatoriais, né? Então eles poderiam ser ditadores, né? Mandarem, etc. Chegaríamos finalmente ao Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. O Admirável Mundo Novo foi previsto pelo Aldous Huxley como uma distopia no mundo, uma sociedade perversa. Ou ao 1984 de George Orwell. Então, esse é o plano da agenda global. Eu estou trazendo uma hipótese. Essa hipótese pode ser verdadeira ou falsa, ou só o tempo dirá. Agora, aí vem a pergunta importante. Mas como uma agenda global, feita pelos poderosos, poderia sofrer uma queda? Porque a impressão que dá é que eles são tão poderosos que nada pode ser feito contra eles. E aí que entra a questão importante. Esta é a melhor pergunta que merece a melhor resposta. Os planos do mal sempre têm seus pontos falhos. E é a partir desses pontos falhos que a agenda globalista sofrerá a sua queda, com certeza, porque já está sofrendo. E eu vou explicar como. Quais são os pontos falhos? No que a agenda não está dando certo já? Não é que ela não dará certo, ela já não está dando certo. Bom, primeiro ponto. A grande mídia não conseguiu fazer uma lavagem cerebral perfeita. E muitas pessoas estão despertando. Então, isso que eles achavam, que a grande mídia ia fazer uma lavagem cerebral na população, como fazia no passado a gente não questionava, no passado a gente aceitava como critério de verdade. A gente dizia, tal emissora falou, tal jornal disse, e esse era o critério de verdade. Só que hoje, com as mídias sociais, mostrando o outro lado, mostrando as mentiras, as fake news, que hoje nós temos tanta fake news que fica difícil até
você descobrir qual é a verdade, então leia em várias fontes para descobrir qual é a verdade. Porque uma fonte vai dizer uma coisa, a outra vai falar o oposto. Aí você faz uma média para saber qual é a verdade. Assim que a gente precisa fazer na atualidade, porque é praticamente só fake news na atualidade. Então, de um lado ou de outro, aí você tira uma média e descobre o que realmente aconteceu. Então, puxa, não conseguiram fazer a lavagem cerebral prevista. A população não está lavada cerebralmente. Temos cada vez mais pessoas despertas e conscientes sobre essa agenda globalista. O que é uma lavagem cerebral? É a implantação de ideias, geralmente pela repetição, o velho método, e persuasão, né? Então se usam argumentos de persuasão, se usa repetição, se usam várias estratégias para tentar convencer a população. Não, eu estou te deixando pobre com fome para o seu bem, tá? Eu estou te preservando. Você vai morrer de fome, mas saudável. Você não vai estar contaminado, tá bom? Então, são argumentos assim que grande parte da população que está acostumada a receber esses argumentos e acreditar, tudo bem, aceita ainda hoje. Mas já temos cada vez mais pessoas despertas que estão percebendo a manipulação que está acontecendo, que estão percebendo as verdadeiras intenções. E não as intenções que eles dizem ter, né? São todos anjos, né? Aparentemente, só que são anjos decaídos, né? Não são anjos do bem mesmo, né? Então, vamos para segundo ponto falho. As pessoas despertas estão se manifestando pelo mundo de várias formas. Estão acontecendo várias manifestações pelo mundo inteiro. A população está acordando. Na Europa, inclusive, está acontecendo algo com os policiais que é muito bonito. Os policiais, em vez de irem contra a população, bater na população, jogar água na população, jogar gás lacrimogênio na população, como estavam acostumados a fazer no passado, eles estão tirando o capacete e marchando junto com a população. Isso aconteceu na Áustria, isso aconteceu na Itália, na Alemanha, em vários países. Então eles estão andando junto com a população, porque eles finalmente perceberam que eles estavam amando ao comando de pessoas perversas. Qual o sentido de você bater na população? Você não é policial ou militar para atacar a população honesta, trabalhadora. Você é policial para pegar bandido. Então que pegue eles. Pega eles, né? Pega os verdadeiros bandidos, né? Que fazem a bandidagem de colarinho branco. É uma expressão do passado, mas que se aplica muito bem na atualidade. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que